Voz do Povo. Oferecimento. Plano Itamed coletivo empresarial ou familiar. Consulte a promoção 3576-8005. Agora são 11 horas e 38 minutos, 26 graus a temperatura em Foz do Iguaçu. Voltamos com o contraponto à Voz do Povo, informando que o dólar comercial hoje está sendo comprado a 2,27, vendido a 2,27. O dólar turismo, 2,25 para compra e 2,35 para venda. O dólar turismo, esse de 2,35, é aquele que a gente usa no Paraguai, né, moço? Exatamente. Então está 2,35. Mais variado lá. Lá um pouquinho mais, né? É, sempre um pouquinho mais do lado do Paraguai. Uns 37, mais ou menos. É. E o peso está nos 27 centavos para compra e para venda. Esse não tem mudado, já faz algum tempo. Muito bem, são 11h39 agora. Está aqui conosco nos estúdios da Rádio Cultura o candidato ao governador do estado do Paraná, pelo PTC, Túlio Bandeira. Muito bom dia, é um prazer conhecê-lo. Ainda não o conhecia pessoalmente. Vou fazer a primeira pergunta, então, ao candidato Túlio Bandeira, que já disse que não gosta de ser chamado de senhor, portanto, né, vamos chamar. Você nasceu onde, Túlio? Qual é essa trajetória política? De que local você vem? Bom dia. E bom dia aos apresentadores aqui da Rádio Cultura, bom dia à população de Foz do Iguaçu. É um prazer estar aqui nos microfones da Rádio Cultura apresentando a nossa candidatura a governador e as nossas propostas como governador do estado. Qual é a sua cidade natal, Túlio? Eu sou de Santo Antônio do Sudoeste, residi lá até os 14 anos, depois fui estudar na capital do estado e quando eu tinha 17 anos, meu pai passou por um problema financeiro e eu tive que trabalhar. Aí fui trabalhar com um candidato a deputado estadual da minha cidade, que era o deputado Traiano. Ele foi eleito deputado em 1990, assumiu a Assembleia e eu fiquei por 8, 9 anos na Assembleia Legislativa trabalhando com ele. E me formei advogado em julho de 98, passei no exame da ordem em agosto de 98 e me tornei advogado. Em Curitiba? Em Curitiba, na Faculdade de Direito de Curitiba. Aí vim para o interior do estado, vim para Santo Antônio do Sudoeste, alguns anos advogando ali, abri um segundo escritório em Cascavel, em 2005 eu abri um escritório aqui em Foz do Iguaçu, tenho escritório em Curitiba desde o ano 2002 e tenho escritório em Londrina. Então tenho vários escritórios que atuam e atendem empresas e pessoas no sudoeste, no oeste, no noroeste, no sul do Paraná e Curitiba. E hoje você reside onde? Resido aí fixa? E quando eu voltei para Santo Antônio em 98, desde lá eu não saí mais de Santo Antônio, eu resido lá ainda por opção, porque eu gosto do interior do estado, eu moro perto da minha família, minha esposa também quer residir próximo da família dela e da minha família, e eu continuo viajando muito, como sempre viajei, desde que eu trabalhava na Assembleia, cuidando dos meus escritórios. Eu tenho escritório em Cuiabá, no Mato Grosso, e tenho escritório em Brasília, então eu ando muito, rodo muito para atender os meus clientes, os meus escritórios. E resido em Santo Antônio do Sudoeste, e vou ser governador do estado e continuar residindo em Santo Antônio do Sudoeste. E na política, candidato, como que o senhor entrou nela? Eu entrei em 90 como assessor, e coordenando campanhas, e no ano de 2002 eu já estava residindo em Santo Antônio, advogando, fui candidato a deputado estadual pelo PRP. Não me elegi e continuei atuando em eleições, como coordenador de campanha, fazendo assessoria jurídica de candidatos a prefeito, de candidato a deputado cada 2 anos, a governador. Coordenei a eleição aqui em 2010, o governador Richa. Fui coordenador de campanha dessa eleição do prefeito Reni, fui coordenador do segundo turno do prefeito Edgar Bueno. Então, todas as eleições eu estou participando e ativamente. E os meus escritórios praticamente são redutos eleitorais a todos os dias, todas as horas, tem pessoas procurando, porque sabe esse meu envolvimento com política há mais de 20 anos. Bom, nesse caso não é falta de educação perguntar a idade, porque é um possível representante do povo, né? Eu tenho 41 anos de idade. 41 anos. Isso, 15 anos de formado, advogado. Muito bem. O senhor, inclusive, foi voluntário no hospital aqui em Foz do Iguaçu, então tem uma ligação com a cidade também. Inclusive, num período conturbado do hospital municipal. Eu tenho escritório em Foz do Iguaçu desde 2005. Coordenei a campanha em 2012 e fui convidado para ser diretor jurídico
E aceitei de forma voluntária. Falei que eu não poderia receber um salário, pois eu não dedicava dedicação exclusiva. Como eu falei aqui, eu tenho vários escritórios no Paraná e fora do Paraná. Então eu não podia ficar diretamente dentro do hospital. Por isso eu aceitei temporariamente, foi um período muito curto, mas aceitei temporariamente esse desafio de ir fazer a gestão no Hospital Municipal e ser diretor jurídico do hospital. Diretor jurídico. Isso. Esse que o senhor Eu desempenhava fui diretor no jurídico. hospital. Foi um período conturbado, ainda é, né? O Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, desde que o atual prefeito, Reni Pereira, até agora ele tem sido conturbado. Agora, na última semana, inclusive, o hospital, a prefeitura anunciou que deixa de atender os outros 8 municípios da 9ª Regional de Saúde aqui em Foz. Como é que o senhor está vendo essa situação do nosso hospital? Isso é um absurdo deixar de atender a população e a região. Esse hospital tem condição de atender. O que falta é vontade política. Infelizmente, o prefeito Reni Pereira não quer que esse hospital funcione e de forma como tem que funcionar. Eu tenho que ser claro nesse sentido, e também a 8ª Regional de Saúde é muito mal administrada aqui em Foz do Iguaçu. Esse cidadão que é chefe da Regional de Saúde aqui não sabe nada de saúde, não sabe nada de nada. Ele que me apresenta o que ele fez na vida particular dele, que deu certo, que daí eu vou acreditar nele. Então está muito mal gerida a saúde no Estado, e aqui em Foz do Iguaçu não é diferente. O senhor, como voluntário no hospital, deve ter percebido de perto algumas das situações que acontecem ali dentro, os problemas que... Com certeza, vários encaminhamentos foram feitos encaminhamentos, inclusive a lei foi feita errada dessa fundação, foi pedida alteração, foi para a prefeitura, não foi feita as alterações, foi para a Câmara de Vereadores, não foram feitas. Enfim, então, não existe vontade política nessa cidade que esse hospital funcione. A verdade, a grande realidade é essa. Qual que era o porque caminho, se então, quisesse candidato? alterar a legislação, terceirizar algumas partes, permitir que a fundação conseguisse contratar com os consórcios de saúde da região, que não consegue, porque não pode, a lei proíbe isso, sabe? Procurar parcerias público-privada, enfim, a gente apresentou uma série de coisas, sabe? E o hospital estava caminhando para ser, em pouco tempo, autossustentável. Mas as forças políticas não quiseram, a mídia também teve um papel fundamental, prejudicando inclusive a imagem do hospital algumas vezes, mas a grande realidade é isso, as forças políticas de Foz do Iguaçu não fizeram nada para que esse hospital funcionasse. Problema de má gestão, então? Não é problema de má gestão, não é problema. O hospital funciona e todo mundo conhece os números. No primeiro mês foi apresentado os números do hospital. E todo mundo sabe, quem esteve lá, o prefeito antecessor, o pessoal que fez a gestão sabem. Antes da fundação, o hospital tinha um custo, porque a maioria da manutenção do hospital, laboratório e outras áreas do hospital era mantida pela prefeitura. Então é a mesma coisa que pegar de um lado e pôr no outro. Agora, a única coisa que foi feita quando virou fundação foi unificado todas as despesas e receitas num lugar só. Só tem uma receita, a Prefeitura Municipal. E despesa tem várias que foram reunidas. A conta é fácil, é só fazer a conta e ver. O custo desse hospital, desde a época do ex-prefeito, era em torno de 5 a 6 milhões de reais. E isso ele nunca contestou. Inclusive, o Paulo nunca veio na mídia dizendo que não era. Porque ele sabia que a manutenção, toda a parte era a prefeitura que fazia. Quando foi juntado tudo isso, a despesa foi grande. Outra coisa, fomos obrigados pelo Ministério Público, na época, a contratar os médicos como pessoa jurídica. CLT e não pessoa jurídica. Isso teve um aumento de 30%. Os 15 milhões que veio do Estado, fomos também obrigados a contratar só pessoa jurídica, não poderia gastar com o pessoal aquele recurso. Essa foi a orientação e a recomendação, que os 15 milhões que veio do governo do Estado tinha que ser só pessoa jurídica. Por isso tinha todo um projeto no início para contratar tudo pelo hospital. Só que veio o recurso e falaram, não, agora tem que ser pessoa jurídica. Teve que ser terceirizado a manutenção, a maioria dos serviços foram terceirizados para poder gastar aquele recurso. E outra coisa, não teve transição. Me explique, eu quero que alguém traga, e foi informado isso ao Ministério Público, quando a gente assumiu e depois. Não teve nenhum dia de transição, nenhum documento. A gente esperava que no dia 19, quando a gente assumiu, que a gente ia receber um relatório com toda a estrutura do hospital, com o histórico, enfim, com tudo. Nós chegamos 18h30 no hospital, tinha uma chave na recepção, que era para nós assumir o hospital. A ProSaúde derrubou o sistema do hospital todo, sabe, quase que comete um caos dentro do hospital. Foi chamado o pessoal da prefeitura, inclusive o Melk, que é do sistema de informática da prefeitura, foi lá, conseguiu reaver o sistema, e foi isso que aconteceu. Entendeu? Então houve boicote no primeiro dia, a ProSaúde boicotou, a transição não ocorreu. Então é isso que tem que ver, a população tem que ver isso. E teve um atendimento a contento no hospital. Sabe, eu acho que nunca Foz do Iguaçu vai ter um atendimento como teve naquele período.
Eu acho que o hospital não vai voltar a ser o que era mais naquele período. E os vereadores são pessoas que participaram do dia a dia no hospital, eram bem atendidos, os pacientes eram todos bem atendidos, as cirurgias eletivas estavam aumentando, cirurgia que nunca tinha sido feita de alta complexidade aqui em Foz, foram feitas e estão sendo feitas, mas não por iniciativa da Regional de Saúde, porque esse cidadão é incompetente. Doutor Túlio, agora voltando à questão da plataforma política do senhor junto ao PTC, a gente percebe, o senhor comentou que é de Santo Antônio do Sudoeste. Há uma diferença regional no Paraná-Bissau. Você pega a região sudoeste, a oeste para norte, são regiões diferentes. O governador Beto Richa teve o cuidado de visitar os 399 municípios do estado do Paraná para conhecer cada realidade. O senhor, sendo governador do estado do Paraná, qual será a sua plataforma de governo com relação a essas discrepâncias que existem nos municípios do Paraná? Bom, primeiro é o seguinte, se andar de helicóptero abanando para as pessoas em 399 municípios é conhecer o estado, me desculpa, mas eu acho que não se conhece nada. Se conhece por cima e abana para as pessoas. Eu quero ver se ele desceu do helicóptero e foi cumprimentar as pessoas da barranca do Rio Jupira, da barranca do Queijo, lá na Mosca, andou no Porto Meira, andou nos bairros, andou no Três Lagoas. Eu quero ver se ele andou no Guaracá, em Londrina. Eu quero ver se ele andou na região sudoeste. Não andou, né? Me desculpa, mas não conheceu o estado do Paraná. Para conhecer o estado tem que cumprimentar as pessoas, tem que descer do avião, do helicóptero e olhar no osso das pessoas e ver o anseio da população. E a população do Paraná é uma população ordeira, trabalhadora. Nós somos a 5ª maior economia do Brasil. O estado arrecadou 32 bilhões esse ano, e o ano que vem está previsto 35 bi. E tem a discrepância de alguns candidatos ainda de o ex-governador e o atual governador dizer que o Estado está quebrado. Me desculpa, isso é absolutamente má gestão. Eu entendo a sua pergunta e tenho no meu plano de governo que os investimentos têm que ser regionalizados por vocação. Claro que a vocação aqui de Foz do Iguaçu é quase que estritamente o turismo, mas existem outras qualificações também do povo de Foz do Iguaçu, que aqui é um polo eletroeletrônico por lei e não tem indústria nenhuma nesse ramo de eletroeletrônico. Então, eu acho que a gente tem que fomentar isso por região, por vocação. Sim, o sudoeste do Paraná, extremamente agrícola, tem que ter um investimento diferenciado, a região de Londrina, a região de Curitiba, a região metropolitana, e isso está previsto no meu plano de governo. Com a grande economia que eu vou fazer no meu governo de corte de secretarias, que hoje tem 29 secretarias de Estado, eu vou diminuir para 12. E esse corte de 17 secretarias, só de salários de secretário e chefe de gabinete, em torno de R$600 mil. Se você for somar toda a estrutura de uma secretaria e dessas 17 que eu vou cortar, a gente chega a casa de 30% a 35% do orçamento do gasto público do Estado para começar a funcionar. Não é para funcionar, é para começar. Então, a gente vai fazer essa grande economia, nós vamos ter recursos para fazer esses investimentos regionalizados e por vocação. Pode ter certeza que Foz do Iguaçu será muito bem contemplado aqui com a sua aptidão e a sua vocação que tem para atender o povo do Paraná e atender o turista que vem do Brasil e fora do Brasil. Ô Túlio, qualquer pesquisa que a gente que bata nesse país aponta em primeiro lugar a questão de saúde. E em segundo, não perdendo para o primeiro lugar, vem a questão de segurança. Isso pode ser no Brasil inteiro, mas no Paraná e também aqui em Foz do Iguaçu as coisas acontecem do mesmo jeito. Acontece que Foz do Iguaçu, uma fronteira, talvez a fronteira mais movimentada que tem nesse país, quando um pouco tempo antes da Copa, durante a Copa, nós tivemos aqui um incremento na parte de policiais, e policiais, exército, polícia militar, força, enfim, nós tivemos um aumento de contingente aqui extraordinário. Equipamentos, né? Pessoal, comunicação, logística, tudo isso foi dobrado em Foz do Iguaçu e muitas inovações nesse campo da segurança. Por quê? Porque Foz do Iguaçu é uma fronteira importante. Terminou a Copa, essa coisa toda praticamente desativou. Os crimes, contrabandos, diminuíram de forma violenta nesse período. Isso demonstra o seguinte, de que o cidadão, ele sai à rua, olha e vê o policial, ele fica, parece que, mais tranquilo. Mas no momento que ele sai, não vê o policial, eu estava dizendo aqui hoje cedo que o bandido sai também, não vê ninguém, e aí as coisas acontecem. No seu plano de governo, como é que o senhor enxerga a segurança no Paraná, mas com muita intimidade a questão da segurança em Foz do Iguaçu? Eu tenho usado como mote de campanha o meu dia a dia.
meus escritórios da advocacia, onde eu atendo o mais humilde cidadão até o maior abastado empresário do Paraná. E eu tenho uma explicação para isso, e eu vou fazer isso quando eu for governador. A Polícia Militar do Brasil, Polícia Militar do Paraná, quando foi criada na sua essência ostensiva e preventiva. Hoje a Polícia Militar se desvirtuou em vários canais, várias ramificações, investigativas, enfim, dentro da polícia. E é o que o senhor disse. O bandido hoje tem a certeza que o policial não vai estar na rua. Então o que ocorre? Tem que fazer uma verdadeira organização na Polícia Militar. Fazer com que a polícia seja ostensiva e preventiva. Hoje o índice de criminalidade no país, no Brasil, no Estado, é medido pelos homicídios. Que eu sou contrário com relação a isso, porque eu acho que cada crime é diferenciado. Mas o grande índice hoje que mensura a criminalidade é o homicídio. Eu sou advogado criminalista e faço júri e digo isso, inclusive, ao Ministério Público. Aonde que acontece a maioria dos crimes? Periferia, bar, boate, afins, casa de prostituição. Você vai lá, acontece um homicídio lá dentro de um bar desse, num estabelecimento desse, vai lá para o tribunal do júri e você vai olhar, não tinha alvará de licença, não tinha alvará de bombeiro, não tinha vigilância sanitária, não tinha nada. Mas onde é que estava a Polícia Militar, que não viu isso há 10, 15 anos funcionando? Onde é que estava o Ministério Público, fiscal da lei, para fiscalizar isso? Para cobrar que a Polícia Militar fiscalize? A Polícia Militar tem que ir na prefeitura, pegar no setor de tributação, quem tem alvará de licença para funcionar como bar, boate e afim, e ir lá e ter a coragem de fechar. Tem que ter um governador do Estado com coragem que determine a Polícia Militar do Paraná, que faça isso através dos seus comandos, seus comandados. Porque, com certeza, vai aparecer muito padrinho desses estabelecimentos. Vereador, empresário. Não, mas lá não pode fechar porque é parente do fulano, do ciclano. Não, o governador tem que ter coragem. Eu sempre tenho dito por ano passado, ser governador é uma tarefa difícil, às vezes eu exemplifico como um pai de família que às vezes tem que dizer não para um filho. Às vezes o filho quer sair à noite, quer viajar, quer sair com uma companhia e o pai diz não e não deixa sair de casa com dor no coração, sabendo que é democrático deixar sair, mas o pai diz não porque tem consciência do perigo, tem consciência que aquilo é uma má companhia. O governador do Estado é a mesma coisa, tem que ter coragem, determinação de mandar fazer. Porque daí você vai combater o mal lá na raiz. Não vai ter bar vendendo bebida, jogos e prostituição. E aí o número de criminalidade com certeza vai terminar. Polícia Civil, a mesma forma. Temos que cobrar uma atuação maior da Polícia Civil. A Polícia Civil tem que formar o caderno processual como tem que ser feito. O inquérito policial tem que ser bem feito para não chegar lá no judiciário e voltar 10 vezes para isso, para aquilo, para aquele outro, para juntar documento, para fazer perícia, para aquilo. E acaba, às vezes, até alcançando o Instituto da Prescrição. E daí a justiça que não tem credibilidade. Para a justiça ter credibilidade, o caderno processual tem que ser bem formado. Então, a primeira coisa é uma organização da Polícia Civil e Polícia Militar no Estado. Segundo fato é o investimento na qualificação. O maior exemplo que tivemos que a Polícia Militar nossa está despreparada é o exemplo de Medianeira que aconteceu semana passada. 2 policiais militares assassinados com a própria arma da instituição. Isso é desqualificação, isso é mau preparo, e esse investimento não é feito para a Polícia Militar do Paraná. Infelizmente, policial militar, quando faz curso de tiro aqui no Paraná, é uma vez por ano quando faz. Nos países desenvolvidos, é a cada 60 dias se dá 1.000 tiros. Aqui no Paraná se dá 100 tiros quando faz. Policial militar, aqui no Brasil, no Paraná, quando se envolve num homicídio, até em legítima defesa, ele no outro dia está na rua trabalhando. Nos países desenvolvidos, esse policial automaticamente é recolhido para os quartéis, tem um acompanhamento psicológico, tem um acompanhamento total, até que ele possa voltar às ruas em total condição. O que eu digo isso? O policial que começa hoje, comete uma legítima defesa, matou aqui, matou ali, matou lá. Por que a gente está vendo todo dia na televisão os grupos de extermínio formados dentro da Polícia Militar? Porque matar fica fácil. Então isso tem que ter um preparo, tem que ter todo um acompanhamento psicológico, tem que ser feito um investimento. E eu vou ter recurso porque eu vou fazer essa grande economia no Paraná, extinguindo secretarias que são obsoletas, que não funcionam, que é só para ficar apadrinhando o cargo partido político, e vou ter dinheiro para investir na segurança pública, fazer essa qualificação que tem que ser feita e essa organização. O meu senador também, Luiz Antônio Bárbara de Londrina, é policial militar aposentado. Ele me fez uma sugestão que eu achei de muito boa para o momento. E a Polícia Militar, eu acho que merece isso. O policial militar com 25 anos hoje tem direito à aposentadoria. Ele pode ficar de 25 a 35 anos na Polícia Militar. Mas ele não tem nenhum incentivo financeiro.
E daí o policial acaba pedindo a baixa da Polícia Militar para ficar recebendo aquele salário como aposentado, não tem vantagem nenhuma, e vai para o mercado privado. Vai até, às vezes, para a clandestinidade, vai para a informalidade e, às vezes, até se torna um criminoso, porque ele vai para esse mundo. Por que a gente não faz o incentivo, e eu vou fazer isso, vai ter um acréscimo de 25% no salário do policial militar que ficar de 25 a 35 anos. Esse policial está em pleno vigor físico, capacidade, treinado. Por que eu vou trocar ele por um policial que eu vou concursar, vou ter que treinar, vou ter que fazer todo esse caminho novamente? Então, eu acho que é de muita boa validez essa orientação que eu tive, que eu coloquei no meu plano de governo, estou colocando no meu mote de campanha e falando para todo o Paraná, onde eu tenho passado, TV, rádio, jornal, falando isso. Eu vou incentivar que o policial tenha esse acréscimo de salário, vou garantir isso para que ele fique de 25 a 35 anos na corporação e pode ter certeza absoluta que nós vamos melhorar a segurança pública nesse sentido. Ô, Túlio, só 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, mas é rapidinho, eu acho que também ele vai rapidinho também aqui. Questão do pedágio. Ninguém é contra o pedágio, mas os absurdos que se praticam em termos de valores nos pedágios do Paraná é coisa de louco. Eu sou completamente a favor do pedágio em todas as rodovias do Paraná, mas uma coisa tem que ser feita. Hoje existe o portal da transparência. Muitos órgãos públicos não prestam conta do que fazem, mas existe o portal da transparência e o Ministério Público está aí para cobrar. O pedágio é a mesma coisa. Tem que abrir as planilhas do pedágio urgente e mostrar para a população. Para conservar, para manutenção, para ampliação, para duplicação, o pedágio custa, a um exemplo, R$5. Isso é o custo. Vai ser cobrado 6. Se tiver dentro dos parâmetros normais de comércio, de ganho, tudo bem. Agora é um absurdo. O pedágio custa 2 e se cobra 10. Então tem que abrir a planilha, tem que ter coragem, o governador também, e mandar abrir a planilha do pedágio. Quanto que custa o quilômetro de conservação, de manutenção e de ampliação? Qual que é o custo real? E tem que ser aplicado. Se tiver discrepância, se tiver exorbitante, a justiça está aí para corrigir cláusula leonina e absurdos. E o governador tem que ter coragem de fazer isso. Eu vou fazer isso como governador do Estado. Meio-dia, candidato, bem rapidinho, qual a sua relação, caso eleito, com o prefeito Reni Pereira? Eu vou ter que atender todos os prefeitos do Paraná igual. A minha relação com os prefeitos será de cordialidade, mas eu vou cobrar também que eles me apresentem projetos e apliquem. Porque o governo do Estado não pode investir recursos a bel prazer e não ver o retorno para o Estado e para o município. Então, eu quero me relacionar com todos os deputados na Assembleia, com todos os prefeitos do Paraná da mesma forma. Até porque, depois de eleito, a eleição terminou e o Paraná que precisa crescer. É o Paraná que precisa se desenvolver. Tem que ser tratado todo mundo da mesma forma. Mas agora tem que cobrar seriedade. Eu acho que o povo não aguenta mais, o povo está oprimido. Eu sou candidato para representar essa maioria da população que não aguenta mais político de carteira assinada. Eu, inclusive, estou fazendo campanha e trabalhando. Estou fazendo audiências, estou fazendo júri, estou atendendo meus escritórios, estou fazendo campanha. E muito bem vou fazer quando eu ser governador do Paraná. E dessa forma eu pretendo atender todos os prefeitos do Paraná. 12:01 minuto. Candidato, obrigado pela tua presença aqui. Tenha um bom dia e uma boa campanha. Obrigado à Rádio Cultura pelo espaço que nos é dado. E eu só quero alertar o eleitor para que preste atenção nas propostas dos candidatos, nesse grande debate eleitoral que são as eleições, a oportunidade que temos de manter os governantes ou de alterar os governantes desse Estado. Eu estou com as minhas propostas muito clara e direta, está no meu site, PTC, Partido Trabalhista Cristão, e eu sou do 36 e quero fazer a grande renovação do Estado do Paraná. Muito obrigado, população de Foz do Iguaçu. Esse foi o candidato pelo partido do PTC, ao governo do Estado do Paraná, Túlio Bandeira. 12:01 minuto, já ouvimos o candidato Roberto Requião, hoje o candidato Túlio Bandeira, e assim que os candidatos virem a Foz do Iguaçu, são 8 no Estado do Paraná, candidatos ao governo do Estado, nós os entrevistaremos também. 12:02 minutos, 26 graus a temperatura em Foz do Iguaçu, intervalo comercial, já voltamos. Muito obrigado.